Graça e paz, meu querido, ao pastor Raul, voltamos com o catecismo. Depois de muitos problemas técnicos, muitos paus, a gente volta com o catecismo e vamos continuar o catecismo maior de Westminster. Porque o compromisso do nascido é com a tua educação teológica. E olha só, quando você ouvir catecismo, eucaristia, catecúmeno, catecumenato, credo, recitar o credo, isso não é uma prática papista, viu? O verdadeiro catecismo, que é o sistema de perguntas, respostas e referências bíblicas, é algo cristão, tá bom? A igreja papista tirou isso para dar um ar de verdade no que ela diz, mas a gente sabe muito bem que o compromisso da igreja papista não é com a escritura. E aqui no Seminário Nascido de Novo, a gente tem um compromisso com o quê? Com a escritura. Então, se você quiser saber mais sobre o seminário, sobre os cursos do seminário, inclusive nossa formação completa em teologia, que você aprende do básico ao avançado da palavra de Deus para nunca mais ser enganado, link está aqui na descrição ou aqui na tela. Agora vamos para a lição do catecismo. A lição que eu trago para vocês hoje é a 51, mas como a gente já está um tempo, né? A gente está um tempo sem catecismo, então vamos dar uma lembrada na pergunta número 50. Por quê? Porque ela tem tudo a ver com a lição que a gente vai aprender hoje, com a lição 51. Então, pergunta 50. Em que consistiu a humilhação de Cristo depois de sua morte? Resposta. A humilhação de Cristo depois de sua morte constituiu em ser ele sepultado, em continuar no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. O que, aliás, foi expresso nessas palavras. Ele desceu ao inferno, ao Hades. O que a gente tem que entender é o seguinte: se ele era o Todo-Poderoso, se ele era o Cristo, se ele era Deus, como que ele foi parar sob domínio da morte? É isso que eu deixo para você. É isso que eu quero que você entenda. Como ele foi parar nas garras da morte? Como que a morte conseguiu segurá-lo? Ou seja, ele levou os nossos pecados, ele morreu na cruz e foi ao Hades, foi ao túmulo. Tá bom? Por isso que é dito que ele desceu ao inferno. Ele não foi lá lutar com Satanás para libertar quem estava no inferno. Não é isso. Mas ele subiu ao túmulo. Ele realmente morreu. E isso, para o Deus Todo-Poderoso, para o Verbo que se fez carne, para viver conosco, isso é uma humilhação. Então, essa é a humilhação verdadeira de Cristo. E aí a gente vem para a lição de hoje, que é a lição número 51, que diz assim: qual é o estado de exaltação de Cristo? Qual é o estado onde ele é o quê? Onde ele é exaltado. O estado de exaltação de Cristo é outro. E olha só, vamos dar uma olhada aqui no catecismo para vocês entenderem. Catecismo é uma pergunta, é um conjunto, né, de perguntas. Então aqui, pergunta, estamos vendo a pergunta 51 hoje. O número da pergunta: qual é o estado de exaltação de Cristo? Essa é a pergunta. Aí vem a resposta e... tá vendo aqui esses números sobrescritos? É que aqui no Logos Bible Software nós temos como, olha, ler as referências bíblicas que ele dá aqui na tela. Então é tudo muito fácil da gente trabalhar. E se nós quisermos ver um termo que está aqui na Bíblia, por exemplo, nós temos a coluna de informações do lado, que nós temos inclusive, olha, se nós quisermos uma informação, por exemplo, aqui de um texto, vamos ver, chamado Olival. Vamos ver o Olival, ó. Olival, plantações de oliveiras. Olha a coluna informações ali do lado. Então o Logos, ele traz pra gente todas essas informações. Mas um catecismo, ele tem pergunta, ele tem a resposta e ele tem as referências bíblicas, que é isso aqui que vai fazer o catecismo real. O catecismo realmente ter algum valor. Então aqui, ó, na pergunta 51, a resposta começa assim: qual o estado de exaltação de Cristo? O estado de exaltação de Cristo compreende a sua, em primeiro lugar, ressurreição. Base bíblica, 1 Coríntios 15:4, você pode ler ou por essa janela pop-up, ou você vem aqui, ó. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Então ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Tá vendo aqui, ó? Ele ressuscitou, ele se levantou. Ele não está mais no túmulo, e isso é um milagre. Ele abre as portas para nós da ressurreição. Ele foi o primeiro, então isso é um tipo da nossa ressurreição, porque nós somos eleitos, morreremos, mas ressuscitaremos com Cristo. É nesse sentido.
ele ressuscitou e por ele ter pago os nossos pecados, nós ressuscitaremos com ele. Vamos continuar aqui. Então compreende na sua ressurreição, sua ascensão. O que é ascensão? Ele subiu aos céus. A primeira referência bíblica é Lucas 24, 51. Vamos ver lá no texto bíblico. Não vou ver em janela pop-up, não. 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então não é que ele virou as costas assim e uma nuvem de fumaça, ele puf, como os filmes mostram, as assombrações e etc. Não. O nosso Cristo, ele subiu, ele se levantou, ele subiu aos céus. Olha que coisa magnífica, não é? Então ele foi elevado aos céus. Então a sua exaltação compreende na ressurreição, a ascensão, o estar sentado à destra de Deus. Mas o que isso quer dizer? Efésios 1, 20, estar sentado à destra de Deus é majestade, pessoal. Ele recebeu a coroa, ele está sentado no trono, na Trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Olha que coisa magnífica. Ele está sentado à destra do Pai. Vamos dar uma olhada na referência aqui em Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando, que a gente já falou disso, dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que coisa linda. Então ele está lá, ele está reinando. Então a exaltação é o quê? Ele ressuscitou, ele fez o que era impossível aos olhos dos homens, ele fez esse milagre que só ele conseguiu fazer. Lembre-se, ele ressuscitou Lázaro, mas foi ele que ressuscitou Lázaro. E ele ressuscitando, ele abre o caminho para que nós venhamos ressuscitar na vida eterna. Ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, e ele lá está sentado no trono como Rei Todo-Poderoso, Magnífico, governando todas as coisas. Os ateus querendo ou não, o homem querendo ou não, ele governa. Ele pode, ele faz e pronto. Aí nós temos, né, depois, e aí outro estado de exaltação de Cristo é o quê? A sua segunda vinda para julgar o mundo. Ele vai voltar para julgar o mundo. Aí você vai falar para mim, mas pastor, ele vem para julgar o mundo. Então estou em maus lençóis, porque a gente... Isso me dá medo, pastor. Como eu tenho medo da morte, como é que vai acontecer, filho? Nós somos eleitos. Nós somos escolhidos por Deus para sermos salvos. Então, para nós, ele voltar para julgar as pessoas, como está em Atos 1, verso 11, ó. E lhes disseram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, para nós, querido, é uma glória ele voltar. Volta logo, Jesus. Vocês nunca ouviram falar, nunca fizeram essa oração? Volta logo, Jesus, porque eu quero ir com o Senhor. Por quê? Porque quando Jesus voltar, nós iremos com ele, nós vamos viver no novo céu e nova terra. Vai acabar esse jugo que nós vivemos, vai acabar a dor que nós passamos. E é esse o recado que eu deixo para você. É essa questão que nós temos que ver. Qual é o estado de exaltação de Cristo? O estado de exaltação de Cristo compreende a sua ressurreição, ascensão, o estar sentado à destra do Pai e a sua segunda vinda para julgar o mundo. Não porque eu acho, não porque está escrito no catecismo, mas porque vocês viram que cada parte dessa resposta tem uma base lá na Bíblia. É a Bíblia que diz, não apenas o catecismo. Catecismo válido é aquele que está escrava da Escritura e só da Escritura. Amém? Então, até a próxima pergunta do Catecismo, que será a pergunta 52. Como Cristo foi exaltado na sua ressurreição? Vem comigo, então. Até semana que vem.